Está aqui esquematizada a molécula do 2,2,5 trimetilhexano. Ela passará por um processo de monocloração. Neste processo, um dos tantos hidrogênios associados aos carbonos desta molécula será substituído por um átomo de cloro. A substituição de qualquer um destes 9 hidrogênios associados em trincas com estes 3 carbonos resultará na formação de um mesmo produto, qual seja um cloro 2,2,5 trimetilhexano. Calculemos a quantidade relativa para a formação desta substância. A quantidade relativa é dada pelo número de hidrogênios que podem ser substituídos a fim de formá-la, multiplicado pela taxa relativa da formação de radical alquila proveniente da subtração do hidrogênio por um átomo de cloro. Essas taxas indicam, por exemplo, que o cloro prefere 5 vezes mais capturar o hidrogênio associado a carbono terciário do que aquele associado ao carbono primário. Quantidade relativa. Número de hidrogênios são 9. Todos estes hidrogênios estão associados a carbono primário. Carbono primário é aquele que se liga a apenas um único carbono. A taxa relativa de formação de radical alquila em um carbono primário é 1. Então, encontramos que a quantidade relativa para a formação desta substância é 9. Agora, caso qualquer um destes 2 hidrogênios for substituído por um átomo de cloro, a substância formada é esta aqui, 3-cloro 2,2,5 trimetilhexano. Vamos descobrir a quantidade relativa desta substância. Número de hidrogênios que podem ser substituídos a fim de formá-la, 2. Acontece que estes hidrogênios estão associados a um carbono secundário e a taxa relativa para a formação de um radical alquila secundário é 3,8. Encontramos para a quantidade relativa desta substância o valor de 7,6. Agora, se qualquer um destes 2 hidrogênios associados a este carbono for substituído por um átomo de cloro, a substância formada é a mesma, 4-cloro 2,2,5 trimetilhexano. Quantidade relativa para esta substância, número de hidrogênios que podem ser substituídos a fim de formá-la, 2. Esses hidrogênios estão associados a um carbono secundário. A taxa relativa de formação de um radical alquila secundário é 3,8, 7,6. Por sua vez, se este hidrogênio associado a este carbono terciário for substituído, a substância formada é esta, 2-cloro 2,5,5 trimetilhexano. O número de hidrogênios a ser substituído a fim de formá-la é 1. Acontece que, com a saída deste hidrogênio, será formado um radical alquila terciário e a taxa relativa para a formação deste radical é de 5. Por fim, qualquer hidrogênio destes 6, se for substituído por um átomo de cloro, dará origem a uma única substância, que é esta aqui. Qual a quantidade de hidrogênios que podem ser substituídos a fim de formá-la? Ora, 6. Tanto este quanto este carbono é um carbono primário, pois estão associados a um único carbono. A taxa para um carbono primário é 1. A quantidade relativa dessa substância é 6. Não confundir quantidade relativa com o percentual esperado para a formação de uma substância específica, pois o percentual esperado
para um determinado produto é dado pela quantidade relativa que acabamos de encontrar para cada substância, dividida pela somatória das quantidades relativas de todas elas. Vamos então somar todas as quantidades relativas? 9 mais 7,6, 7,6, mais 5, mais 6. A somatória é igual a 35,2. Agora sim, vamos dividir cada quantidade relativa pela somatória das quantidades relativas. Zero vírgula 255, ou seja, a porcentagem esperada para a formação desta substância é 25,5%. Já esta relação equivale a 0,216, ou 21,6%, que é a mesma porcentagem esperada para o 4-cloro, 21,6%. Esta relação resultou em 0,14, portanto, a porcentagem esperada, 14%. E, por fim, esta relação resultou em 0,17, 17% a porcentagem esperada para a formação do 1-cloro 2,5,5 trimetilhexano,